O mensageiro da Seara hoje está aqui na casa da nossa irmã, a Nelly, que é uma serva de Deus, e para mim essa é uma entrevista histórica, né, que eu quero estar fazendo aqui, esse bate-papo para falar das coisas de Deus, mas é histórico para mim porque a Nelly, né, a dona Nelly, é minha mãe, né, então ela faz parte com certeza da minha história e para mim é uma alegria então poder estar aqui para estar conversando com ela sobre as coisas de Deus. Inicialmente, eu queria pedir então para a minha mãe aqui poder se apresentar, né? Como é que é o seu nome mesmo? Nelly. Nelly de quê? Nelly Alves de Paula. Isso, dona Nelly. Nós temos essa alegria de estar aqui para poder falar sobre as coisas de Deus, né? E a senhora lembra como é que foi a sua conversão em Cristo? A gente, quando não vai... eu senti que só Jesus podia ser a solução dos meus problemas. E procurei ir para a casa de Deus para ter solução para os meus problemas. E graças a Deus eu só tive vitória. Ah, que bênção! Então a senhora estava passando uma fase difícil, uma fase com problemas na vida. É verdade. Estava passando por muitas dificuldades. Então, nesse tempo aí, se cumpriu, né, na história da senhora, o que Jesus diz lá em Mateus, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. É verdade. Quando a senhora procurou pela igreja, a senhora estava se sentindo cansada e sobrecarregada. É. Só Jesus pode dar alegria, né? Entendo. De viver. Só Ele. E a senhora buscou ali a Deus. E o que o seu marido, que no caso é o meu pai, né, na época, o que ele achou? Aí ele deixou eu ir na igreja, mas disse que era para mim ir só na escola dominical. Mas depois, com o tempo, a gente passou a ir à noite também. Ah, entendi. Inicialmente ele foi contra a senhora aí, né? Aí depois parece que Deus tocou no coração dele, aí ele aceitou que a senhora fosse. Ele consentiu de eu ir, mas disse que era só de manhã. Não podia ir à noite, não. Mas com o tempo Deus foi abençoando e Ele deixou a gente participar dos cultos à noite. Ah, entendi. Então teve esse processo aí, que a Bíblia fala que Deus é que Prepara, né? prepara as coisas, né? Deus é que move o coração do rei. Deus move o coração de qualquer pessoa. Quando ela está buscando a Deus, Deus vai resolvendo tudo isso que ela passa, né? Uhum. E aí, o Sozito, que no caso é o meu pai, ele era contra. Depois ele permitiu que ela fosse somente de manhã, no domingo de manhã. E finalmente ele já não interferia mais nessa situação, né? Isso assim é as coisas, né, que Deus opera. É verdade. Mas nessa caminhada, dona Eli, a senhora teve uma grande resposta de oração dentre os seus filhos, né? A senhora teve quantos filhos mesmo? 6. 6 filhos, né? Como se eu não soubesse, né, irmão? Estou falando para vocês aqui, né? Mas a senhora teve 6 filhos, mas um deles teve uma resposta de oração, né? Qual deles que foi? Juarez. Deus abençoou que ele tinha um problema bem grave e Jesus curou. É, né? Eu lembro desse problema do Juarez. O Juarez, na infância, assim, ele tinha um problema que ele passava mal, ele dava crise de epilepsia, né? E Jesus curou ele. A senhora pedia muito para Jesus curar ele? Pedia, sempre estava pedindo. Às E vezes... Deus respondeu o meu pedido. Graças a Deus, né? Então esta foi... A vitória, né? Essa foi uma vitória... Uma vitória que eu tive. E de uma mãe, né? Tudo que eu peço para Deus, para Jesus, Ele me dá. Graças a Deus. Né? Que a Bíblia diz, né? Aquilo que pedires ao Pai, crendo, receberá. É verdade. O Juarez, eu lembro, foi uma luta muito grande, né? Porque ele sempre passava mal, assim, às vezes ele estava na rua, às vezes ele
estava na aula, às vezes ele estava na casa de uma pessoa, ele passava mal, ele tinha epilepsia, ele caía. E às vezes as pessoas iam levar ele em casa, né? Quando ele passava mal em algum local, às vezes ele machucava, caía, machucava. E a senhora sempre pedindo a Deus. Sempre pedindo para Jesus curar ele e Jesus curou. Ô glória! Um dia então, você que é mãe aí, você que ora pelos seus filhos, você que ora pela sua esposa, lembre-se disso. O Senhor Jesus ele nos fala, né? Que a gente deve bater na porta. Se a porta não abrir, para a gente continuar batendo. Porque às vezes, nem todas as respostas elas chegam de forma instantânea. É para você buscar, é para você pagar um preço de oração. E o Juarez é uma resposta, porque o dia que Jesus pôs a mão, nunca mais ele passou mal, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então essa é uma resposta de oração. Uma outra coisa, né? A senhora teve 6 filhos, né? Você teve que orar muito por esses filhos? Porque eu sou um deles, né? A gente ora sempre, né? Tá pedindo sempre para os filhos, né? Para a família, né? Que os filhos é a corda do coração da gente. Exatamente. A senhora orou por todos os seus filhos, com muitas lutas, né? E oro até hoje, né? Enquanto Deus me dá vida, eu oro. Com Pedindo a certeza. Deus para proteger, livrar, né? De todos os perigos. Exatamente. E esses 6 filhos da senhora, hoje, como é que eles estão? Graças a Deus, está tudo bem. Exato. Dos nossos irmãos, né? Tem uma resposta de oração da dona Eli que eu acho muito bonita. É essa, porque todos os filhos, eles estão casados e estão nos caminhos do Senhor. Então isso é uma bênção muito grande, né? Que a senhora recebeu. Mas nessa caminhada também, a senhora teve que mudar, né? A senhora saiu da Serra e foi para onde? Vem pro Barreiro, né? Isto. Veio para o Barreiro, aqui no bairro Santa Cruz, no Barreiro, certo? É. Exatamente. E quando a senhora chegou aqui, a senhora visitou várias igrejas, né? Eu visitei a Presbiteriana Renovada, não, é Nova Vida, Ah, certo. E mas, mais algumas, né? mas que eu visitei também fui uma vez lá na Metodista ali do lado. Ah, certo. Mas que eu adaptei foi na Assembleia de Deus. Graças a Deus, né? Então hoje a senhora é membro da Assembleia de Deus. Igreja Assembleia de Deus aqui em qual bairro mesmo? Barreiro de Cima, né? No Barreiro de Cima, né? Graças a Deus. Então, minha mãe, irmã em Cristo, Dona Nelly, graças a Deus pela sua vida, né? A senhora é uma bênção na vida de toda a nossa família. E hoje, então, a gente veio aqui agradecer por todas as bênçãos recebidas e falar um pouquinho da sua história, né? Nos caminhos do Senhor e das bênçãos recebidas. E nós, então, agradecemos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém.